Então, vamos lá para a segunda questão. Fala o quê? Calcule as divisões a seguir. Tem lá, olha que interessante. 5 inteiros e 1 meio sobre 4. No caso aí, é uma divisão entre duas frações. 5 inteiros e 1 meio dividido, olha bem, dividido por 4 sobre 1. O nosso primeiro passo aí é transformar a forma mista em fração imprópria. 5 meios e 1 meio, 5 inteiros e 1 meio é igual a 11 meios. Então, se você quiser escrever aí, 11 meios dividido por 4 sobre 1. Repete a primeira fração, 11 meios, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 4 sobre 1 é 1 quarto. 11 meios vezes 1 quarto vai ser igual a 11 oitavos. Então, reparem que o processo é bem tranquilo. Letra B. 5 sextos dividido por 3 quartos. Repete a primeira fração, 5 sextos, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 5 sextos vezes 4 terços. Ficaria, então, 20 18avos. Como são dois números pares, podemos dividir ambos por 2 para simplificar a nossa expressão. Ficaria, então, 10 nonos. Então, todos os processos que nós vimos de operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, são usados até terminar agora o seu capítulo. Agora é uma revisão de tudo que já passou lá anteriormente. Questão 3. Pedro tinha R$ 3.500. E Pedro, hein? Reservou 1/10 desse dinheiro para o aluguel. 3 quilos para a sua alimentação. E o restante, quer dizer, o que sobrou, foi distribuído igualmente entre seus 3 filhos. Qual é o valor destinado a cada filho? Então, o primeiro passo aí é saber quanto ele gastou no total e quanto sobrou. Por exemplo, 1/10 foi com aluguel. Então, 1/10 vezes 3.500. Multiplica em cima e divide embaixo. Então, gastaria com aluguel R$350. 3 quintos com alimentação. Então, 3 quintos de 3.500. De novo, multiplica em cima e divide embaixo. Ficaria R$ 2.100 em alimentação. Logicamente, ele tinha quanto no total? 3.500. Gastou com alimentação e com aluguel. Então, 3.500 menos 2.100, menos 150. Vai sobrar, então, para ele R$ 1.050. Esse R$ 1.050, ele divide igualmente pelos seus 3 filhos. Então, 1.050 por 3 é igual a R$ 350. Ou seja, cada filho recebeu R$ 350. Então, reparem que o probleminha é bem simples, mas eu tenho que entender a concepção que eu tenho. Ele gastou 2 partes do dinheiro e o que sobrou dividiu igualmente entre os seus filhos. Então, tem que levar em conta, primeiro, achar quanto ele gastou com aluguel e com alimentação, pegar o total e subtrair do que ele gastou, o que sobrar, dividimos igualmente entre seus 3 filhos. Então, cada filho recebeu R$ 350. Questão de número 4. Tamires conta os dias que faltam para a comemoração do seu aniversário. Olha bem. Se ao passar 2 quintos dos dias, em seguida mais 1/10 do dia, ainda faltam 10 dias. Ou seja, observe o que ele falou. Quando passar 2 quintos dos dias e ainda mais 1/10, ainda faltam 10 dias. A pergunta que ela faz é a seguinte: quantos dias faltam para o aniversário dela? Então, vamos começar a montar nosso exercício.
2/5 mais 1/10, acabou de falar. Como são denominadores diferentes, achar o MC, vai dar 10. Então, 10 por 5 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. 10 por 10 dá 1, 1 vezes 1. Então, 4 mais 1, 5, ficariam 5/10, que simplificando daria 1/2. Então, quando se passar 2/5 mais 1/10, vai se passar metade. 1/2 quer dizer o quê? Metade do tempo do aniversário dela. E disse mais, quando se passar esses dias, ainda faltam 10 dias. Então, imagina só um inteiro, dividido em 2 partes. Uma parte já passou dos dias. O que falta, essa outra parte que falta, simboliza 10 dias. Como fração para a gente são partes iguais, correto? São partes iguais. Cada parte aí equivale a 10 dias. Então, 10 mais 10, 20. Ou seja, então faltam ainda 20 dias para o aniversário dela. Ok? Então, ou até se você quisesse pegar 5/10. 5/10 simboliza metade do inteiro, da mesma forma. Que o inteiro aí foi dividido em 10 partes, usou 5. Usou 5, faltou 5. O que faltou simboliza 10 dias. Como são partes iguais, 10 mais 10, 20. Então, faltam inicialmente 20 dias. Questão de número 5, agora da página 103. Fala o quê? De uma caixa de abacaxis são vendidos 1/9 em um dia e 3/5 num outro dia, totalizando 160 unidades. Então, nesses 2 dias que eles venderam, simbolizam 160 unidades de abacaxis, nesses 2 dias. Aí perguntam, quantos abacaxis haviam no total? Primeira passa aí. No primeiro dia, venderam 1/9. No segundo, 3/5. Eu vou adicionar as 2 partes. 1/9 mais 3/5. Tirando o MC que dá 45, ficaria 32/45 avos. Então, eles venderam 32 partes de 45. Só que acontece o quê? Essas 32 partes que eles venderam equivalem a 160 abacaxis. Essas 32 partes. O que fazer, melhor dizendo, para saber quantos abacaxis tem em cada parte? É pegar os 160 que eles já venderam e dividir por 32. 160 dividido por 32 vai dar 5. Ou seja, em cada parte para você vai ter 5 abacaxis. E um total para mim, ele pegou aquela minha caixa imensa e dividiu a minha caixa todinha em 45 partes. Então, para saber quanto eu tinha no total, o que fazer? 45 vezes 5, que vai dar um total de 225 abacaxis. Ou seja, ele tinha no total 225 abacaxis naquela caixa. Questão de número 6. Ele fala o seguinte: um ciclista percorre a estrada de uma cidade a outra em 3 dias. No primeiro dia, ele percorre 1/7 entre as 2 cidades. No segundo dia, ele percorre 5/8. No terceiro dia, ele percorre 91 quilômetros que faltavam. Então, primeiro dia 1/7, segundo dia 5/8, e o que sobrou em 91 quilômetros. Quantos quilômetros tem a distância entre as cidades? Primeira coisa, tem 2 frações. 1/7 mais 5/8. Eu vou adicionar as 2 para ver em fração quanto ele já percorreu. 1/7 mais 5/8 são frações de denominador diferente. Achei o MC. Deu 56. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima.
daria, então, 43,56 avos. Então, observe o seguinte, em 2 dias, ele percorreu 43,56 avos. E o que sobrou foi 91 quilômetros. Mas, se você fizer um diagrama, quer dizer o que essa fração? Que ele percorreu 43 pedaços, partes, de 56. Para completar todo o percurso, faltava o quê? 13 partes. Correto? Então, faltavam 13 partes. Porque 13 mais 53 dá 56. Então, faltam 13 partes. Essas 13 partes equivalem a 91 quilômetros. Então, como fazer para saber o valor de cada parte? 91 dividido por 13. Acharíamos 7. Esse para a gente, cada parte tem 7 quilômetros. Então, como são um total de 56 partes, para saber a distância entre as cidades, o que fazer? 56 vezes 7, que vai dar um total de 392 quilômetros. Ou seja, a distância entre as duas cidades é de 392 quilômetros. Questão 7. Um disco de 33 inteiros e 1/3. Outra coisa interessante, nunca trabalhe com a forma mista. Transforme a forma mista em fração imprópria. 33 inteiros e 1/3 é igual a 100 terços, transformando forma mista em fração imprópria. Isso é ideal, tá bom? Continuando. Um disco de 33 inteiros e 1/3, rotações por minuto, toca durante 15 minutos. Então, fazendo quantas rotações? Então, 33 inteiros e 1/3 é igual a 100 terços. Ele toca 100 terços durante 15 minutos. Então, é 100 terços vezes 15. Eu posso multiplicar em cima e dividir embaixo. 100 vezes 15 dá 1.500. 1.500 dividido por 3 vai dar 500. Ou seja, ela faz um total de 500 rotações em 15 minutos. É a resposta à letra B. Questão de número 8. Fala o seguinte. Um pedreiro vai assentar ladrilhos de cerâmica em um salão. No primeiro dia, ele consegue ladrilhar 1/7 do salão. No segundo dia, 3/8. Então, primeiro dia 1/7, segundo 3/8. Sabendo que 870 ladrilhos foram assentados nesses 2 dias. Então, nos 2 dias que eles trabalharam, eles conseguiram colocar 870 ladrilhos no piso. A pergunta é feita o seguinte, o número de ladrilhos exposto total no salão. Quantos ladrilhos usaram totalmente no salão? Eu sei que em 2 dias eles usaram 870 ladrilhos. Só que a forma que ele me deu é uma forma de fração. 1/7 no primeiro, 3/8 no segundo. Vamos reduzir isso aí a uma fração só. Como se? Achando o MMC. Entre 7 e 8 dá 56. Divide e multiplica, daria 29,56 avos. Ou seja, imagine que o salão foi dividido em 56 partes. E eles já colocaram um piso em 29 delas. Como eu sei que são partes iguais, como fazer para determinar a quantidade que tem uma parte só? É pegar 870 e dividir por 29. Vai dar 30. Ou seja, cada partezinha de 56 tem 30 ladrilhos. Como eu quero saber no total que foi usado, o que fazer? 56 vezes 30, que deu um total
de 1.680. Ou seja, no total, eles vão usar 1.680 ladrilhos. Pode ver que os probleminhas com frações são sempre o mesmo ritmo. Quase não mudam. Número 9. Duas empresas farão conjuntamente, quer dizer, juntas, a pavimentação de uma estrada. Cada uma trabalhando a partir de uma determinada extremidade. Se uma delas pavimentar 2/5 e a outra pavimentar 81 quilômetros restantes, qual é a extensão da estrada? Então, observe que interessante. Uma pavimentou, no caso, 2/5. A outra pavimentou o restante, quer dizer, o que faltou, o que sobrou. Então, quanto vai ter a estrada inteira? Se você observar, a estrada inteira foi dividida em 5 partes. Que é o denominador é 5 partes. Uma empresa pavimentou 2 partes. E o restante foi a segunda empresa, que foram as 3 partes. Essas 3 partes equivalem a 81 quilômetros. E eu quero saber, no total, quantos quilômetros tinham que eu vou pavimentar. Então, o que fazer? Como eu sei que 3 partes equivalem a 81 quilômetros, basta dividir 81 por 3 para saber a quantidade de quilômetros de cada parte. 81 dividido por 3 dá 27. Quer dizer, para mim, cada parte, para mim, tem 27 quilômetros. E como eu sei que tem no total 5 partes, 27 vezes 5 é igual a 135 quilômetros. Opção correta aí, letra B. Questão de número 10. Uma pessoa gastou 2/5 do seu salário, estando ainda R$ 345. Se tivesse gasto 13,25, quanto teria sobrado? Então, são 2 situações diferentes, guardem isso. Então, inicialmente, ele fala o quê? Uma pessoa ela gastou 2/5 do salário. E ainda sobrou R$ 345. Mas se você for imaginar um diagrama, 2/5 é 2 partes de 5. E ela usou 2 partes e sobrou 3 partes. Correto? Essas 3 partes que sobraram é igual a 345. Para saber cada parte dessa, o que fazer? 345 dividido por 3. Ok? Aí vai saber o valor de cada uma parte. Vai dar 115. Quer dizer, então, que para mim, cada partezinha dessa, ela vai ter para a gente R$115. Ok? Então, guarda isso aí. 115. 115 vezes 5. R$575. Ou seja, no total, ela ganha R$575. No total. Só se ela gastasse 13,25 de quanto ela recebe. Ou seja, 13,25 de 575. Quanto iria sobrar para ela? Então, o que fazer? 13,25 vezes 575 vai dar um total de 229. Ela iria gastar R$229. Para saber quanto sobrou, seria 575 menos 299, que daria, então, R$276. Ou seja, sobrariam para ela
R$ 276. É um pouquinho mais complexo, porque eu tive que achar uma fração, achar tudo na primeira fração, para depois complementar o que faltava. A resposta da 10, letra C. 11. Em uma prova de matemática, 3/27 dos estudantes não resolveram nenhum problema. Nossa, tadinho. 1/4 resolveram pelo menos um problema, mas cometeram algum erro. Os demais 156 estudantes resolveram todos os problemas completamente, corretamente, melhor dizendo. Então, o número de estudantes que participaram da Olimpíada. Então, repara o seguinte, 2/20 não resolveram nada. 1/4 mais de 1. O restante resolveram tudo. Então, está aí na sua telinha. 1 quer dizer o curso inteiro, menos 1/20, menos 1/4. Que deu 12/20. 12/20 correspondem a 156. Uma partezinha a 13. Total, 13 vezes 20, 260. Ou seja, 260 estudantes.